Bom, a gente vai explicar agora sobre resolução de problemas de proporcionalidade, começando com duas colunas, depois nós vamos aumentando. Cada um pode fazer de um jeito, mas eu vou explicar para vocês o processo. Tá? Então, primeiro, escreva nome de colunas e dê nome a elas, né? Escreva a coluna e dê nome a elas. O que vai acontecer? Você vai ter um textinho que vai falar de algumas variáveis aí. Variáveis quer dizer que varia, que muda. E você vai dar a esses números que mudam aos nomes das colunas. Do lado, você vai preencher lá das colunas as unidades. Então, vai dar o nome da coluna e do lado vai escrever metros por segundo, metros, quilômetros. Se for apenas quantidade, você vai escrever quantidade. Certo? Não copia agora, presta atenção. Por favor. Você também de casa não copia nada, presta atenção. Depois compare com a coluna que tem o X. Você vai dar o X aquilo que você vai calcular e vai comparar as colunas que tem o X ali. Não importa a ordem, mas vai comparar a coluna que tem o X. Então eu vou resolver esse probleminha para vocês. Duas máquinas produzem 100 sapatos por dia. 150 máquinas produzirão quantos sapatos em um dia? Eu pergunto, né, vamos lendo aqui, e vocês estão vendo o que é que está mudando. Está mudando a quantidade de máquinas? Está mudando a quantidade de máquinas? Tá. Então, eram duas e foi para 150. Se está mudando a quantidade de máquinas, você vai escrever uma coluna chamada máquinas. Mas o que é que muda na máquinas, né? Muda a quantidade de máquinas. Então, eu tinha duas máquinas e foi para 150. Portanto, eu vou escrever quantidade aqui. Para não ficar muito grande, abrevia QTDE, tá bom? Dá para entender que é quantidade. Tá? Outra coisa que está mudando o quê? A quantidade de produção. De quem? Sapatos. Então, eu vou chamar aqui de sapatos. E vou colocar o QDE aqui, QTDE, de quantidade de sapatos. Agora, muito importante colocar o número na ordem certa. Duas máquinas produzem 100 sapatos. Então, o 2, vou colocar o 100 do lado do 2. E você não vai escrever nada do lado dos números, que muita gente escreve. Já estou logo falando alguns erros que vocês não vão cometer. Como eu coloquei já a unidade aqui, eu não vou escrever nada do lado do 2. Não vou escrever nada do lado do 100. Porque já está numericamente aqui em cima. Certo? A grandeza já está escrita aqui em cima. Portanto, você não vai escrever 2S ou 2L de máquinas. Não vai escrever 2MAC, só vai escrever 2. Você não vai escrever 100S de sapato, nem 100 sapatos, você só vai escrever 100. Tá todo mundo me entendendo? Sim. Aí vem. 150 máquinas produzirão quantos sapatos em um dia? Então ele está falando 150 máquinas. Vão produzir quantos sapatos por um dia? Como eu não sei quantos sapatos teremos aqui, eu vou chamar de X. Então, esse X significa o quê? A quantidade de sapatos. Pronto. Você deu nome às colunas, como eu falei antes. Você colocou o número na ordem certinha. Veja essa unidade. Aqui não vai fazer diferença tanto, mas veja se a unidade está certo. Máquina, máquina. Sapato, sapato. Está tudo certinho. E aí, agora você vai comparar com o seu X. Esse é o momento que vai depender de cada um. Você vai ver se é diretamente proporcional ou não, mas olhando o X. Então, sem olhar os números assim em si, você vai pensar. Se eu tiver mais máquinas, vou produzir mais sapatos ou menos sapatos? Mais sapatos. Então, se esse aumenta, aquele aumenta, ele é diretamente proporcional. Vem nessa coluna que não tem o X e vai chamar de DP. Por quê? DP de diretamente proporcional. Certo? Se fosse inversamente, que vai ser no próximo exercício, aí eu vou chamar de IV. Então, por que eu chamei de DP? Porque se aumentar a quantidade de máquinas, a quantidade de sapatos vai aumentar também. Ou seja, é diretamente proporcional. Feito isso, eu sei que aqui está diferente, mas vamos fazer sempre assim. A coluna que tem a letra, você vai escrever primeiro. Então, eu vou escrever 100 sobre X.
igual a 2 sobre 150. Não inverti nada. Eu copio igualzinho está aqui na coluna. Aí você vai falar, pessoal, é tão simples assim? É simples, só que se fosse IV, vou falar na aula passada, no próximo exercício, se fosse IV, você ia inverter essa coluna. Como é DP, você vai copiar igualzinho ela está. Professor, você escreveu ao contrário. Eu aprendi, que eu vi num vídeo anterior, num vídeo não sei da onde, que não faz isso. Eu estou ensinando um processo para a gente aprender depois com 3 colunas, 4 colunas e 5 colunas. Aumentando. Por isso que não vai fazer diferença eu copiar isso aqui depois. Neste caso não vai fazer diferença. Mas para 3 colunas, 4 colunas, vai fazer diferença. Por isso, me ajudem aí, memorizem, copiar a primeira coluna que tem o X. Chegou aqui, mano, tá morta a galinha. Todo mundo sabe resolver isso no espaço do campeonato. Literalmente. Aqui simplifica por 2, ó. Por 2 por 2. Simplifica antes, tá? Vai ficar 100 sobre x igual a 1 sobre 75. Multiplica em cruz. X vezes 1 é x. 75 vezes 100 é 7.500. Pronto. X igual a 7.500. Mas você não vai escrever a resposta. X igual a 7.500. Porque x é a nossa imaginação. E 7.500 significa o quê? Isso. Aí você vai escrever. 150 máquinas produzirão 7.500 sapatos. Certo? Todo mundo entendeu? Sim. Muito obrigado. Valeu. Até mais.